Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas, e eu quero estar saudando todas vocês com a paz do Senhor. E hoje nós estamos no nosso 21º dia de propósito, de jejum, de oração. Também, irmãs, posso dizer de comunhão e união, porque tem sido uma bênção o nosso grupo, tem sido uma bênção compartilhar com vocês cada título, cada texto, cada experiência. Então eu quero começar louvando a Deus pela sua vida. E hoje a nossa palavra é uma palavra muito especial. É uma palavra de exortação. Mas eu vejo que é uma palavra de chamado e cuidado do Pai com a gente. O nosso título de hoje é Cuidado com a árvore que você está cultivando. O nosso texto base está em Provérbios 16:18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que pode ser comparada a uma árvore. Esse sentimento possui raízes e frutos ruins que, infelizmente, às vezes permitimos brotar, criar raízes e o pior, irmãs, até frutificar em nosso coração. Eu estou falando do orgulho. Essa árvore tão perigosa e silenciosa que muitas vezes deixamos florescer em nós e em nossa vida. A palavra de Deus nos adverte claramente sobre os perigos do orgulho. No texto base de hoje, Provérbios 16:18, nós lemos: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho é uma armadilha para o coração, porque nos faz pensar que somos autossuficientes e nos afastamos de Deus. Esse versículo nos ensina que quando nos enchemos de orgulho, nós caminhamos em direção à queda. O orgulho prepara o terreno para a ruína e a soberba antecede a nossa derrota. Esta é a razão pela qual precisamos nos humilhar diante de Deus, irmãs, confirmando a nossa total dependência dele. Você sabia que uma das raízes do orgulho é uma insatisfação? Uma pessoa insatisfeita olha para uma paisagem linda, mas só vê o que está arrasado. A insatisfação é uma manifestação de orgulho e ingratidão. A palavra de Deus nos alerta a não murmurarmos, como alguns fizeram e foram destruídos pelo anjo da morte, como nos conta em 1 Coríntios 10:10. Outra raiz que o orgulho traz é a inveja. Ela surge quando não registramos a nossa própria capacidade e valor e combinamos a desejar o que outro tem, as suas virtudes, relacionamentos, dinheiro ou até mesmo a vida dele. A inveja é, na verdade, um orgulho disfarçado de inferioridade. Além disso, o orgulho se manifesta também na busca por aprovação e acessibilidade. Quando agimos apenas para agradar os outros, em busca de validação e aplausos, estamos, na verdade, revelando um orgulho oculto. E esse comportamento geralmente leva à frustração, pois nunca seremos capazes de agradar a todos. E a nossa missão é ordenada somente a Deus. A arrogância e a autossuficiência são outros frutos amargos da árvore do orgulho. O arrogante sofre ao admitir que não sabe algo, especialmente em ambientes onde precisa provar o seu valor. Ele evita pedir ajuda, pois acredita ser autossuficiente. Contudo, a palavra de Deus nos lembra constantemente que, sem ele e sem o apoio de outras pessoas, não podemos fazer nada. Acreditar que somos melhores e que não precisamos de ninguém nos afasta de Deus e do seu propósito. Quando olhamos para aqueles que foram intimidados com Deus nas Escrituras e foram usados de uma forma milagrosa, nós vemos uma atitude constante de humildade. Davi, o maior rei de Israel, frequentemente perguntava: quem sou eu? Ao se sentir indigno diante das vitórias de Deus.
1 Samuel 18:18, 1 Crônicas 17:16, 1 Crônicas 29:14. O apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1:15, mas foi usado por Deus para escrever quase metade do Novo Testamento e trazer muitos à fé em Cristo. Josué, no Antigo Testamento, desempenhou humildemente sua dependência de Deus e conquistou a terra prometida. Esther, com coragem e humildade, salvou os judeus da extinção. E Daniel, com um espírito humilde, ganhou o favor do rei da Babilônia. Em 1 Pedro 5,5, nós somos instruídas a sermos humildes uns para com os outros. Imagine como seriam nossas igrejas, casas, trabalhos e vidas se todos praticassem essa humildade. Pensaríamos mais nos outros e seríamos menos egoístas. Agradeceríamos mais e reclamaríamos menos. Respeitaríamos mais e julgaríamos menos. Seríamos mais cooperativas e menos obstinadas. Ofenderíamos menos e estaríamos mais desejadas a pedir perdão. Ouviríamos mais conselhos e correções, em vez de nos sentirmos ofendidas quando confrontadas. Em resumo, seríamos mais parecidas com Jesus e menos com Satanás. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, do 6 ao 7, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que em nome de Jesus, possamos buscar libertação e cura para esse mal do orgulho, confiando no Senhor e em sua palavra. Amém, minhas irmãs. Eu quero só acrescentar algo hoje à nossa palavra. A nossa reflexão virá, tá, irmãs, através de uma live que eu fiz no ano passado, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então você assista, não deixe de assistir, fazer os testes que eu preparei com muito carinho para vocês, que eu tenho certeza que Deus falará contigo. Mas eu quero ler esse último versículo que diz para nós aqui: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Irmãs, aqui eu acrescentaria algo que Deus falou ao meu coração. Quando nós estamos em uma situação, talvez de humilhação humana, talvez uma situação que nós nos sentimos ofendidas, machucadas, é normal nós ficarmos ansiosas. É normal nós nos perguntarmos quando irá essa situação se resolver. É normal nós ficarmos ali querendo a justiça de Deus, porque nós somos falhas e para o outro sempre nós queremos justiça, mas para nós queremos sempre misericórdia. Isso também faz parte do nosso orgulho. Eu não sei que situação talvez Deus está falando contigo hoje. Se humilhe para mim. Se humilhe sobre a minha poderosa mão. Mas eu quero te dizer que se você está nessa situação, lance sobre Ele a tua ansiedade. Lance sobre Deus todas as tuas expectativas. Lance sobre o Senhor toda a ofensa, toda a humilhação, tudo que você está passando, porque Ele cuidou de ti até agora. E Ele continuará cuidando de ti. Eu me lembro, irmãs, que no começo do meu casamento, tudo eu achava uma humilhação. Tudo eu me ofendia. Até que eu entendi que Deus estava usando aquelas situações para moldar o meu caráter. Para eu ser, como diz essa palavra aqui, ser parecida com Cristo. E eu me lembro, irmãs, que quando eu entendi que ao me calar diante de uma situação, eu ser submissa diante de outra, eu concordar com algumas ações, atitudes, não era humilhação,
não era ser desprezada, não era ser ofendida, não era ser a coitadinha, a vítima, mas era me humilhar diante de Deus, para que Ele me exaltasse, para que Ele me defendesse, para que Ele fosse o meu advogado, para que Ele resolvesse a situação. E eu acredito que hoje, talvez, Deus está pedindo isso de você. Se cale, recue, confie em mim, lance sobre mim. Isso é, irmãs, nós sermos dependentes dele. Muitas vezes nós acharmos que estamos sendo humilhadas e nos calar, nós acharmos que estamos sendo ofendidas e entender que é apenas o momento, é apenas a situação. Mas a palavra de hoje é: Deus tem cuidado de nós. Mas para que isso aconteça, para que Deus cuide, para que Deus tome a sua causa, para que Deus resolva o seu problema, muitas vezes nós precisamos nos humilhar para Deus e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensamos. Nós precisamos nos humilhar, muitas vezes nos calando, para que no seu tempo Ele nos exalte. Nós precisamos muitas vezes, aqui como diz a palavra, não lançar nossa ansiedade, nossa inquietação sobre os outros, mas nos calarmos e lançarmos toda essa preocupação, inquietação, ansiedade em Deus. Amém, minha amada, que Deus te abençoe em nome de Jesus.